Bem-vindos ao nosso curso bíblico. Estamos na nossa aula 7. Nesta aula, então, nós vamos estudar a história do texto hebraico do Antigo Testamento. Sabe-se que nos séculos anteriores a Cristo, o texto hebraico do Antigo Testamento oscilava muito. Isso se compreende bem desde que se tem em vista a maneira como se escrevia antigamente. Falta de vogais, ocasiões múltiplas de confundir letras e números e etc. Todavia, a partir do século I e II depois de Cristo, a difusão dos escritos cristãos, evangelhos e epístolas, etc., obrigou os judeus a cuidar da forma do texto bíblico. Os cristãos argumentavam a favor de Cristo, utilizando as passagens do Antigo Testamento. Julga-se que no século II depois de Cristo já havia quase um texto oficial do Antigo Testamento entre judeus. É o que insinuam as traduções gregas de Áquila, Símaco e Teodosião. Então, realizadas, supõem um arquétipo hebraico mais ou menos fixo ou constante. Nos séculos 7 a 10, entre 650 e 1000 depois de Cristo, os massoretas fixaram o texto colocando-lhe as vogais. Verifica-se hoje, mediante apurados estudos de linguística, rítmica e literatura orientais, que as opções feitas pelos massoretas eram autênticas. Quanto aos manuscritos, notemos que até 1947 não possuíamos cópias do texto hebraico anteriores aos séculos 9 e 10 depois de Cristo. Naquela data, porém, foram descobertos os manuscritos de Qumran, no Mar Morto, que datam dos séculos I antes de Cristo e I depois de Cristo. Foi possível, assim, recuar 1000 anos na história da tradição manuscrita. Verificou-se, então, que há identidade entre os manuscritos medievais e aqueles de Qumran, o que quer dizer que o texto se foi transmitindo fielmente através dos séculos. Os judeus muito estimavam a sua literatura sagrada a ponto de não permitirem que se deteriorasse gravemente. Hoje em dia existem edições críticas do texto hebraico do Antigo Testamento, como a de Rudolf Kittel, que permitem ao estudioso confrontar entre si as fontes do texto e se certificar-se de que está lidando com a face autêntica do texto do Antigo Testamento. Na nossa próxima aula, então, vamos ver a história do texto grego do Novo Testamento e um apêndice, a tradução dos 70 e da Vulgata. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.